Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Essa noite nós estaremos aqui falando de 5 importantes ensinamentos, extraídos dessa passagem para a nossa caminhada cristã. Filipenses, capítulo 3, nós estaremos lendo do versículo 1 até o 11. Do 1 ao 11. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Pai bendito e soberano, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos essa noite, ó Pai, para cultuar o Teu santo nome, e rogamos que o Teu Santo Espírito venha fazer, ó Pai, aquilo que glorifica o Teu nome, que é revelar Cristo Jesus, segurança nossa, que o Senhor venha ministrar em nosso coração a Tua bendita palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trabalhar em nosso coração para fortalecer a nossa fé, para que em tudo, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar essa noite por meio da Tua palavra, nós venhamos colocar em prática, guardá-la no coração, e assim servir o Senhor, ó Deus, com mais vontade, com mais alegria, com mais vigor, para que em tudo, ó Pai, nós esqueçamos de viver para nós, para viver para Ti. Que o Senhor seja glorificado em tudo, é o que nós pedimos, e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse para os irmãos, o tema desse sermão é 5 importantes ensinamentos para a caminhada cristã. Vamos para a introdução. Quando Paulo está escrevendo aqui a carta aos Filipenses, ele está escrevendo para a igreja ali de Filipos, mas ele está querendo que aquela igreja esteja alerta com os judaizantes, que estavam se filtrando dentro da igreja, como aconteceu na igreja de Corinto, como aconteceu na igreja de Gálatas. E esses judaizantes, eles procuravam se filtrar na igreja para que eles pudessem se gabar, diante daquela igreja, dizendo que eles eram verdadeiros servos de Deus, pois eles eram da circuncisão. Aqueles judaizantes, eles queriam impressionar aquele povo para dizer que eles tinham a perfeita conexão com a igreja de Jerusalém, que eles que eram crentes porque eles observavam toda a lei de Moisés. Mas Paulo aqui, nesse texto, ele acaba colocando a sua própria experiência do tempo como ele era como aqueles judaizantes.
Ele diz que ele vivia da mesma forma do que aqueles homens, que ele achava que a sua vida era uma vida de retidão a Deus, sendo que não era. Então, para encorajar os irmãos de Filipos, para que eles tenham uma fé fortalecida em Cristo, ele escreve, para que aquelas pessoas não pudessem dar ouvidos àqueles homens, mas pudessem unicamente ouvir o que Cristo diz, por meio da tua palavra, por meio do que os apóstolos escreveram e por meio do que os seguidores de Cristo haviam de falar para a igreja. Então, Paulo usa esse texto para mostrar que no momento em que ele foi alcançado pela glória de Cristo, o brilho dos seus privilégios do judaísmo, eles se desvaneceram, da mesma forma que o brilho das estrelas se desvanecem quando o sol aparece com todo o seu fulgor no amanhecer. O que Paulo quer dizer aqui, nós devemos se esquecer de nós e pensar somente na pessoa de Jesus Cristo. Ele quer dizer para a igreja de Filipos, não é o que vocês fazem como seres humanos, não é pelas suas forças humanas, mas sim pelo que Deus fez em nós por meio do Senhor Jesus Cristo. E é como diz John Wesley disse uma vez, meus ganhos mais ricos considero como perda. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipos, qualquer ganho que você possua e que você coloque essas forças, você coloque esses ganhos nas suas forças humanas, isso de nada vale, porque o crente só tem valor para o reino de Deus se as coisas que ele conquista são por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele vai aqui esclarecer para nós que ele deixou todas as coisas que ele possuía no passado para atingir uma coisa mais preciosa do universo, que era ganhar a pessoa de Cristo. Então, Paulo, ele não se despojar aqui, irmãos, de todas as suas ambições. Ele muda, ele tem novas ambições. E as novas ambições é seguir a direção certa, seguir o caminho do seu Salvador. Então, esse texto que nós estudaremos essa noite, Paulo ele estabelece aqui, irmãos, eu tirei 5 ensinamentos muito importantes que eu gostaria de destacar para os irmãos essa noite. O primeiro ensinamento está no versículo 1, na parte A, que ele diz, finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. O que ele quer dizer? Alegrai-vos, irmãos, no Senhor. Esse é o primeiro ensinamento. Paulo aqui estabelece o que poderíamos chamar de indestrutível alegria cristã. Ele deve ter sentido que estava colocando um grande desafio diante da igreja de Filipos. Porque, para eles haviam possibilidade de passar as mesmas perseguições que Paulo havia passado. Como Paulo ele foi apedrejado, ele foi arrastado como morto de uma cidade, ele foi perseguido, ele foi atacado pelos seus acusadores. Então, Paulo, ele também vê que essa igreja de Filipos ela passava pelo mesmo cenário. Mas diante de todas as lutas e dificuldades, Paulo inicia, alegrai-vos no Senhor. Então, as circunstâncias adversas não podem tirar a alegria do cristão. Então, Paulo, de um ponto de vista, ele mostrava para os cristãos que mesmo que as pessoas do mundo achassem amedrontador a vida cristã, ele mostra o ápice da vida cristã, que é uma alegria fixada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, mas nele, além de tudo, havia alegria, e era a alegria de Jesus Cristo na vida de Paulo. E Jesus disse algo muito importante para nós deixarmos gravados. Jesus diz em João 16, 22, ele diz para os seus discípulos, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Jesus estava aqui no prenúncio da sua morte na cruz, e ele alerta aos seus discípulos que aquele momento para ele poderia ser momentos de tristeza, em qual o seu mestre deixaria esse mundo, morrendo numa cruz, mas que em breve essa alegria voltaria e ninguém a tiraria, porque Cristo estava apontando para a sua ressurreição.
No momento em que eu ressurgir dos mortos, vocês terão uma alegria, e que ninguém poderá tirar. Jesus estava falando isso para os seus discípulos, mas olhando para o futuro e olhando para a sua igreja, porque por meio da ressurreição de Cristo, nós temos confiança de que, por mais que passamos todas as dificuldades, por mais que venha a morte, no final disso é alegria, é vida eterna, é a segurança do crente. Então, por isso que Paulo, ele mostra para aquelas pessoas que a alegria do cristão, do verdadeiro cristão, ela é indestrutível. E assim, porque a alegria cristã, ela está unicamente no Senhor Jesus. Sua base é que o cristão vive para sempre na presença de Jesus Cristo. Ele pode perder todas as coisas, ele pode perder todas as pessoas, mas nunca pode perder a Cristo. E, portanto, mesmo em circunstâncias em que a alegria parece impossível e parece não haver nada além de dor e desconforto, a alegria cristã, ela permanece. Porque nem todas as ameaças desse mundo, nem todos os terrores, nem todos os desconfortos da vida podem separar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como Paulo diz em Romanos 8, 35 a 39. E uma vez, irmãos, John Wesley contou um relato acerca de um pai que lhe escreveu uma carta. Isso foi em 1756. E esse pai, ele escreve uma carta para John Wesley para relatar que na sua casa, em um lar cristão, ele tinha um filho pródigo. Ele contou para John Wesley que o seu filho, ele deixou o seu lar, a sua casa, abandonou a sua fé e foi viver dissolutamente no mundo, se envolvendo com crime, e ele acabou sendo preso por cometer um crime. Mas o pai conta que em meio ao avivamento, naquela época, em 1756, que varreu, que tomou toda a Inglaterra, ele diz que o seu filho estava na prisão. E ele escreve a carta, começa: aprove a Deus não exterminá-lo em seus pecados, mas deu-lhe tempo para se arrepender, e não apenas isso, mas um coração para se arrepender. E ali, John Wesley conta que o pai que escreveu essa carta, ele diz que o seu filho, ele foi condenado à morte. E o pai segue a carta dizendo que sua paz, a paz que ele via na vida do seu filho, aumentava diariamente. Ele dizia que todas as vezes que ele ia visitar o seu filho, ele via o seu filho cada vez mais em paz. E ele diz que saiu a sentença do seu filho. E a sentença do seu filho era a morte. Aí ele conta que no dia da morte do seu filho, no dia de sábado, ele saiu da cadeia para ser morto. E ele diz que ele nunca viu em toda a sua vida alguém caminhar para a morte com tanta alegria, com compostura, com um semblante de paz, como havia o seu filho partido. Ele fala: o rapaz, o meu filho, tinha encontrado uma alegria que nem a pena de morte podia tirar. Então, essa é a alegria do cristão, irmãos. Nós temos a certeza que em Cristo Jesus, por mais as dificuldades, por mais que os temores venham, por mais que as tristezas tentam tomar o nosso coração, mas quando nós olhamos para Cristo, há uma alegria infindável, há uma alegria sem fim, é o olhar que em Cristo nós somos perdoados de todos os nossos pecados, e por sermos perdoados, nós somos reconciliados com a comunhão com o nosso eterno Deus. Então, o pai desse jovem, ele viu no olhar do seu filho que Cristo Jesus é o melhor para toda a vida, pois nele há uma alegria eterna. Ponto 2 desse sermão. O segundo ensinamento é a repetição dos ensinamentos de Deus é segurança para o crente. No versículo 1 também, na parte B, diz assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aqui, também Paulo estabelece o que poderíamos chamar de necessidade de repetição. Ele diz que se propõe a escrever coisas que já escreveu antes. E isso, irmãos, é muito interessante,
Pois isso, se nós olharmos, significa que Paulo escreveu outras cartas aos filipenses que não sobreviveram. Isso também não é nada de nos surpreender, pois no mundo teológico, entre os teólogos, é certo que há várias cartas de Paulo que não foram reveladas para a igreja assim, pela vontade de Deus. Paulo aqui, irmãos, em Filipos, ele escreveu dentro de 48 depois de Cristo a 64 depois de Cristo. E durante esses 16 anos, nós só temos relatados 13 cartas. Mas nós vemos em Coríntios, Paulo falando de uma terceira carta. Nós vemos que Paulo escreveu outras coisas. Então isso nos mostra, quando Paulo disse que ele não cansava de escrever para aquelas pessoas as mesmas coisas, porque há algo muito importante nessas repetições. Então, é importante que, como qualquer bom professor, Paulo nunca teve medo da repetição. Pode ser que um de nossos defeitos seja nosso desejo de novidade. Muitas pessoas elas estão caindo nos erros porque elas vivem querendo novidades. E nós dissemos até um tempo atrás, conversando aqui na igreja sobre isso. Deus, Ele nos manda ser somente bíblicos, seguir a Tua palavra, seus ensinamentos, mas as pessoas estão amontoando tantos pesos e cargas em cima delas, porque eles querem novidades. Eles querem fazer um culto para que atraia os homens e não glorifique a Deus. E isso traz muito peso, porque todo dia tem que se fazer algo novo. Porque a carne, irmãos, ela não satisfaz. Ela quer algo novo, ela quer algo novo, ela quer algo novo. Mas o Espírito, ele só quer coisa de Deus, ele só quer Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Por isso é importante a repetição dessas verdades para a vida cristã. As grandes verdades salvadoras do cristianismo nos mudam. E podemos ouvi-las com muita frequência. Não nos cansamos dos alimentos que são essenciais para a nossa vida, não é? Todo homem, ele tem que comer, ele tem que beber água, não tem? Que são coisas essenciais para a nossa vida. E para a vida cristã também é essencial a repetição do Evangelho. Irmãos, nós devemos criar um hábito em que os puritanos faziam, que os pais da igreja faziam. Eles pregavam o Evangelho para si mesmos. Eles acordavam, levantavam, eles meditavam nas Santas Escrituras, pregando para eles mesmos, para que cada dia eles estivessem mais convencidos dos seus pecados, para que a cada dia eles estivessem mais próximos de Deus, de uma comunhão, uma intimidade com Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos, com frequência, irmão, pregarmos o Evangelho para nós mesmos e, assim, sendo conformado, através do Espírito Santo, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Nenhum professor ele deve achar problema em repetir várias vezes grandes verdades básicas. E também, nenhum cristão ele pode estar cansado de repetir as verdades básicas da fé cristã, pois essa é a maneira de garantir a segurança daqueles que ouvem e a nossa segurança. Podemos, irmãos, gostar de coisas, e que nós gostamos de fazer. Nós podemos, irmãos, estudar coisas que, por exemplo, estudar acerca de política, ou estudar acerca de outros assuntos, mas isso não pode ser o estudo mais importante da nossa vida. Nós devemos meditar dia e noite na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos dá vida, que nos dá substância, que nos dá forças para caminhar. Nós devemos pregar, ensinar e estudar a palavra de Deus, pois elas são verdades fundamentais que traz a segurança para nossas almas. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que se encontra em Deuteronômio, aqui capítulo 11, eu estarei lendo para os irmãos, versículo 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensiná-las aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes,
como os dias dos céus sobre a terra. Aqui o último livro, né, do Pentateuco, Deus estava falando da importância de nós ensinarmos, né, a palavra à nossa família, de nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. E Ele mostra isso, irmãos, através da repetição. Ele fala, quer estar deitado, quer estar andando, em todo momento nós devemos estar meditando na palavra de Deus. E Ele diz mais, escreve nos umbrais das suas portas, para que toda vez que você passar e você entrar na tua casa, você olhará e verá ali a palavra de Deus, que ela é fonte de vida, é alimento para a alma do cristão. E Deus assim nos alerta, mostrando que fazendo isso, teremos bênçãos em nossas vidas. Nós entraremos seguros no lar celestial, porque nós não iremos viver segundo o nosso pensamento, mas sim segundo o ensinamento do nosso Deus, que é um ensinamento correto, que nos traz segurança, que nos guarda. Aqui ele fala, guardando a palavra, isso é segurança para nós. Então, irmãos, se nós queremos ter segurança em nossa vida, como cristão, nós devemos meditar dia após dia na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós vemos que o próprio diabo, ele tentou a Cristo no deserto por meio da palavra, né? E hoje, em toda a história da igreja, nós vemos cristãos, eles sendo tentados pelo mundo através da palavra. Pessoas usam, não, mas Deus, Ele é amor, né? Você não pode falar isso para mim, por que Deus é amor? Por que você vai falar isso para mim? Eu creio em Deus e Deus é amor. Mas Deus também é santo, Deus é justo. E por Ele ser justo, Ele não pode deixar o pecado impune. Então, para que nós venhamos combater essas coisas do mundo, nós devemos estar enraizados na palavra de Deus. Para que nós possamos, irmãos, combater os ateus que leem a Bíblia muito mais do que muitos crentes, né? Foi feito um estudo, uma pesquisa nos Estados Unidos, de quem eram as pessoas que liam mais a Bíblia. E pasmem, irmãos, os ateus ganharam. E pasmem, irmãos, os evangélicos não ficaram nem em segundo. Então, isso mostra que essas pessoas leem para combater a nossa fé por meio da Escritura. Então, nós devemos estar enraizados nessas verdades e não cansá-las de repetir a nós para a segurança nossa, para a segurança eterna da nossa alma. Também, aqui, Paulo ele também dá outro ensinamento para nós, que está no versículo 2, que é, guardai-vos dos falsos mestres, ele usa, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadora. De repente, aqui, irmãos, Paulo está falando de alegria, está falando que ele repete, né, o que ele escreveu para eles, para a segurança deles, mas aqui nós vemos uma mudança de Paulo, e ele muda para um aviso. Onde quer que Paulo ensinasse, os judeus eles seguiam e tentavam desfazer totalmente seu ensino. Foi o ensino de Paulo que somos salvos somente pela graça, que a salvação é um dom gratuito de Deus e que nunca podemos ganhá-la somente e por meio do Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e nos deu esse dom gratuito. E também que a oferta de Deus é para todos os homens, de todas as nações, e que ninguém é excluído. Aquele que quer em Cristo, ele é salvo por ele. Então, era o ensino desses judeus que o homem só podia ser salvo se ele guardasse a lei. O homem só podia ser salvo se seguisse o que o homem assim falava. Mas Paulo, alertando aos crentes de Filipos, fala, guardai-vos dos cães. E se nós pegarmos a Escritura Sagrada, que nós vamos ver no Antigo Testamento, toda a referência que é colocado com a palavra cães, nós vemos falando de pessoas que não tinham parte, né, com o povo de Deus. Então, Paulo, ele diz para nós hoje, né, nós olhamos aqui para o nosso cotidiano, o cão é um animal muito querido, né? Muitas pessoas têm em suas casas, mas no Oriente, no tempo de Jesus, não era assim.
Os cães, eles eram párias, eles ficavam vagando pelas ruas, eles só viviam em bandos, e eles moravam em lixões, né? E mordiam as pessoas que passavam por aqueles lixões. Então, na Bíblia, o cão sempre representava aquilo que é inferior. Então, Paulo, ele está falando aqui, essas pessoas, quando ele fala guardai-vos dos cães, porque para os judeus, os gentios que eram os cães. Mas Paulo aqui está falando, não, os cães são eles, porque eles não têm parte nenhuma com Deus. Eles querem dizer que são a circuncisão, mas a circuncisão somos nós que servimos a Deus de coração. Então, aqui ele quer deixar um alerta para cada um de nós, porque só é aceito como no reino de Deus aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é aqueles que falam que são poderosos, irmãos. Não são aqueles que falam que por meio deles eles fazem acontecer, mas somente aqueles que seguem piamente o Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Então Paulo aqui está alertando para se guardar dessas pessoas de que nada valem no reino de Deus. Nós vemos também em Apocalipse que a palavra cão significa aqueles que são tão impuros que são excluídos da cidade santa, em Apocalipse 22:15. O que é santo nunca deve ser dado ao cães, como diz Mateus 7:6. É o mesmo pensamento grego. Os gregos achavam também a mesma coisa, que o cão representa tudo o que é descaradamente impuro. Então, foi por isso que Paulo, ele fala isso acerca desses irmãos, mostrando que eles eram totalmente impuros e os crentes fiéis deveriam ser guardados desses cães. E nós, irmãos, essa palavra é um ensinamento para cada um de nós. Porque quantos maus obreiros, né, tem no meio de nós, né? Quantas pessoas que se dizem viver para Deus, mas e vivem ao contrário. A sua palavra, ao invés de trazer vida para a igreja, traz morte. Então, esse é um alerta: guardai-vos. Nós devemos guardar desses maus ensinadores. Nós devemos, irmãos, unicamente olhar para a palavra de Deus e confiar unicamente nos ensinamentos que Deus nos deu através da tua palavra. Então, nós devemos ter um breve cuidado, porque isso será cobrado de nós. Nenhum de nós, irmãos, estaremos aqui como enganados. Se nós estamos numa igreja, se nós temos liderança que prezam a palavra de Deus, que prezam a verdade das Escrituras, todos nós estaremos cientes naquele dia. Então, nós vemos muitas pessoas que podem estar numa igreja bíblica, mas que não aceitam a Bíblia que é pregada nessa igreja. Eles querem movimentos, querem outras coisas para satisfazer o ego. Mas Paulo diz, essas pessoas nós temos que ficar atentos com essas pessoas, porque para Deus são cães. Então, nós devemos ter um extremo cuidado com relação a isso. Nós devemos aqui, irmãos, olhar com cuidado somente para os ensinamentos de Cristo, porque tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, que os homens pregam, é coisas impuras para o nosso Deus. Por isso que ele manda que nós tenhamos cuidado também com os maus obreiros. Os judeus, irmãos, eles teriam certeza que eles eram obreiros da justiça. A opinião deles era que guardar as incontáveis regras do regulamento da lei era praticar a justiça. Mas Paulo, ele vem aqui mostrar que não é isso. Você praticar a justiça, você praticar a lei de Deus, é unicamente confiar em Jesus Cristo, que foi o único que pisou nessa terra e cumpriu toda a lei cabalmente. E é por meio dele que nós podemos cumprir, porque nós cumprimos nele e não por nossas forças. Então devemos confiar unicamente no Senhor Jesus Cristo, nos guardar desses coaches, né, do nosso tempo, de pessoas que querem mostrar para os outros que eles estão poderosos, que eles conseguiram luxo, conseguiram riqueza por ser fiéis a Deus. Mas isso é mentira, irmãos. Eles conseguiram luxos e riquezas por se desvirtuar da palavra de Deus.
Mas aqueles que querem servir piamente a Cristo, ele fala, padecerão perseguições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo ele diz que venceu o mundo e ele nos dará força para vencer. Então, se quisermos viver uma vida para Deus, nós devemos nos guardar de todo mal obreiro, de todo aquilo que é impureza para o nosso Deus. Outro ensinamento que nós temos aqui é não confiar na carne, que está aqui no versículo 4 em diante, Paulo vai falando sobre isso. Vamos ler. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Essa aqui, irmãos, nós vemos que é uma mensagem muito pessoal. E a propósito, a palavra eu aparece várias vezes, né? A palavra meu. Você vê que Paulo está falando de si mesmo. Ele está falando aqui muito pessoalmente, do ponto de vista de um testemunho em primeira pessoa. Este, de fato, é o testemunho de Paulo sobre o que estava acontecendo em seu coração no momento da sua conversão. Mas antes de olharmos especificamente para isso, eu quero lembrar algo para os irmãos. E uma das maiores declarações que já saíram dos lábios do Senhor Jesus Cristo foi esta. Está registrado em vários lugares dos evangelhos e foi uma declaração significativa, o suficiente para que o Espírito Santo tenha registrado ela em vários evangelhos diferentes. Mas para nós iremos olhar aqui Mateus 16, que é o versículo 25 e 26. Aqui está um ditado familiar de Jesus para nós. Ouça, ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará um homem em troca de sua alma? Agora, Jesus estava falando aqui sobre uma troca. Ele estava falando sobre perder algo para ganhar algo. O que ele disse foi que para você ganhar, você teria que perder sua vida. Se você quiser ganhar a sua alma, isso lhe custará a sua vida. Se você deseja salvar a sua vida, isso então custará a sua alma. Em outras palavras, se você se apegar às coisas que para você são preciosas e rejeitar as coisas que para Deus são preciosas, isso lhe custará a sua alma eterna. E essa é a troca. E Jesus disse de que adianta que você ganhou tudo, ganhar todo mundo, ganhar todas as coisas, todas as riquezas e perder a sua alma eterna. Então, de que adianta? Seria muito melhor, irmão, fazer alguma troca. Seria muito melhor, em vez de você querer ganhar o mundo e perder a sua alma, é muito melhor você fazer uma troca. Você receber aquilo que Deus lhe dá através do Senhor Jesus Cristo, pois Ele lhe oferece uma vida futura. Qualquer que seja a troca que você precise fazer para ganhar a sua alma eterna, você deve fazer imediatamente. Esse é um princípio espiritual muito significativo que Cristo Jesus assim nos falou. E é isso que Paulo está nos alertando aqui. Que nós não podemos confiar na carne. Nós temos que fazer uma troca. Trocar tudo aquilo que a carne nos oferece para absorver aquilo que o Espírito nos dá por meio do Senhor Jesus Cristo. E essa é a troca que há na salvação. Há uma troca de que tudo que eu sou, de tudo que eu sou, por tudo que Cristo é. Essa é a troca. Há uma troca de todas as minhas atividades religiosas, cerimoniais, obras de justiça, unicamente pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja o que for que eu gastei minha vida acumulando, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não significaria nada se eu perdesse a Cristo. Não podemos confiar na carne. O crente deve confiar unicamente no Espírito Santo que habita nele. Então, Paulo estava aqui disposto, irmão, desse texto que lemos, a não confiar na carne. Ele estava disposto a desistir de tudo. Ele desistiu de tudo, ele expressa aqui. Pois ele colocou o coração dele unicamente naquilo que Cristo Jesus fez para ele. Sabe o que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando, olha só,
aqui ele não fala, mas nós vemos nas Escrituras Sagradas que Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o doutor da lei, era o homem mais influente entre os fariseus. E possivelmente Paulo seria o sucessor de Gamaliel. O que ele estava dizendo aqui? Esses judeus eles estão vindo para vocês para falar que vocês devem fazer isso e fazer isso. Não ouça eles. Eles querem se gabar diante de vocês. Não faça isso, porque muito mais eu poderia me gabar. Porque eu aprendi nos pés de Gamaliel. E possivelmente eu seria o sucessor doutor da lei. Mas eu reputei isso tudo por perda. Tudo o que eu aprendi na minha vida no judaísmo, tudo que eu segui mediante a lei, que eu fui irrepreensível na lei, eu largo tudo isso para obter a Cristo. Aqui ele está falando, não confie neles, não confie no que esses homens dizem, porque eu estava lá da mesma forma. Mas no momento em que Cristo se revelou para mim, me mostrou a glória do seu esplendor, eu entendi que tudo isso era passageiro, que tudo isso não valia de nada, pois o maior tesouro está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o homem não precisa de mais nada, ele só precisa daquilo que está em Cristo Jesus. E isso foi o que Paulo quis dizer para nós. Ele falou, eu troquei tudo pelo tesouro que está em Cristo. Entreguei tudo por Cristo, e farei qualquer transação para obter a vida eterna. Eu largo todas as coisas, eu me despojo de tudo para unicamente viver para o meu Salvador e Senhor da minha alma. Então, nós não devemos confiar na nossa carne. Nós não devemos confiar, irmãos, e é muito importante isso, que nós deixamos gravados em nosso coração. Muitas vezes, nós temos alguns pensamentos, queremos fazer algumas coisas, mas, irmãos, sempre nós devemos orar. Irmãos, se for algo que você não conseguiu entendimento através da oração e da palavra de Deus, nós temos os nossos pastores, nós temos os irmãos em Cristo, porque Deus fez isso para nos orientar acerca da tua palavra e não tomarmos decisão pela nossa carne. Então, é muito certo, irmãos, que Deus nos deixou tudo pronto, e nós não devemos, então, irmãos, estar aqui, eu errei porque eu não sabia disso. Por que você erra? Porque você está confiando em você mesmo. Você está confiando em seus desejos, em suas vontades. Mas Paulo diz, não confie na carne. Não confie na carne. Confie somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. E também, o ponto 5. Paulo também aqui, irmãos, nesse texto, ele nos demonstra uma santa ambição. E algo que eu vou delongar mais tempo, porque é algo muito importante. Uma santa ambição de Paulo aqui é o quê? Ponto 1, ganhar a Cristo. No versículo 8 ele diz assim, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Para quê? Para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo aqui considera os seus privilégios anteriores como refúgio, como lixo, como esterco. Todas as coisas juntas para ele são lixo, escória, comparadas com o único desejo de Paulo agora, que é ganhar o próprio Cristo. O que significa, irmãos, ganhar a Cristo? Significa estar em comunhão com Ele e ter a sua presença na alma. Significa estar em comunhão com Ele e ter unicamente um significado em sua vida, que é Ele, que é Cristo como cabeça da sua vida. É você ser enxertado nele como a nossa videira. É ser casado com Cristo como nosso noivo. É ser edificado sobre Ele como a nossa pedra fundamental. É ser achado em Cristo, é estar nele e sob o controle dele, sob o cuidado e sobre a sua proteção. Paulo aqui, quando diz que ele quer ganhar a Cristo, ele está dizendo que ele quer estar totalmente sob o controle do Senhor Jesus Cristo, sobre os seus cuidados, sobre a sua proteção. Porque Paulo, ele entende que não há outro lugar em que o homem possa estar, a não ser aos braços do seu Deus e Salvador Jesus Cristo. E também,
Paulo entende que para que ele possa ganhar a Cristo, ele usa essa expressão, porque ele sugere que nós que não podemos ganhar a Cristo senão perdendo tudo que temos. Pois ele nos quer ricos apenas por sua graça. O crente, ele é rico, plenamente rico, irmãos, da graça de Deus. E é isso que Deus quer. Pois isso é a nossa bem-aventurança, que sejamos ricos da graça de Deus. Agora, de que maneira devemos sofrer, irmãos, a perda de todas as coisas? Como podemos perder tudo isso? Nós devemos perder de tal maneira que isso desviará a nossa vida do caminho da perdição e nos colocará unicamente no caminho de Cristo Jesus, onde a nossa confiança será somente Ele. Mas se Paulo, irmãos, é seguidor da lei, entendedor da lei, um homem que praticava a lei, irmãos, à risca, esse homem, pela graça de Deus, seus olhos foram abertos e ele entendeu que tudo isso era perda e que somente Cristo era ganho e ele precisava viver para esse Cristo. Quanto mais nós, irmãos, devemos seguir esse exemplo. Porque quantos de nós somos falhos, né? Quantos de nós temos fraquezas e limitações? Quantos de nós perdemos, irmãos, muitas vezes a nossa paciência com certas coisas? Muitas vezes a nossa fé se esmorece por certas circunstâncias, mas ao olhar para isso aqui, olhar para Paulo falando essas coisas, isso deve motivar o nosso coração para que nós entendamos que a nossa caminhada é unicamente para Cristo, para ganhar a Cristo, para obter a segurança de Cristo, para obter o bem maior que é o nosso Senhor. Então, Paulo, ele não considerou, ou ele não hesitou em considerar, irmãos, que a sua justiça era como esterco. Paulo ele não hesitou em considerar que o que ele fazia no judaísmo, o farisaísmo dele, tudo isso era como lixo. Ele não hesitou, porque quando os olhos dele foram abertos, ele olhou para aquilo que há segurança, para aquilo que traz significado à vida. Irmãos, sabe por quê que as pessoas elas sofrem muito nessa vida? É porque os seus olhos estão fixados nas coisas da vida. As pessoas fixam no casamento, fixam os olhos no seu cônjuge. As pessoas em sua vida material, elas fixam seus olhos nas pessoas que têm as coisas. Mas o crente, irmãos, quando ele fixa os olhos em Cristo Jesus, ele saberá que tudo será o melhor para a vida dele. Por mais que tenha dificuldades, por mais que falte dinheiro, por mais que falte pão, por mais que falte água, ele olha para Cristo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E é isso que nós vemos diariamente, irmãos, na vida dos nossos irmãos que estão aí no campo missionário. Nós vemos os irmãos sofrendo, nós vemos as perseguições, nós vemos pais dentro das igrejas, irmãos, lá na Nigéria, que as pessoas invadem o Islã, invadem a igreja, tiram as moças das igrejas e deixam só os homens. E essas moças viram escravas sexuais. Mas tem uma coisa, irmãos, que é muito interessante. Quando essas moças são libertas, e elas relatam, isso tem muito na revista Portas Abertas, que diz o seguinte: essas pessoas, elas nunca deixaram de confiar em Deus. Elas nunca deixaram de entender que, por mais que estavam passando tanta dificuldade, por mais que estavam sendo tão humilhadas, elas conseguiam ver uma luz em Cristo Jesus. Elas viam, irmãos, que aquilo ia acabar. Elas viam que aquele sofrimento passariam, porque mesmo que se morresse na mão daqueles homens, logo mais estariam com o seu Senhor e Salvador. Quanto mais nós, irmãos, temos tudo, né, em vista dos nossos irmãos, nós devemos confiar unicamente no Senhor, porque Ele nos deu um bem maior, que é ganhar Ele próprio. Então, nós devemos, assim como Paulo, deixar todas essas coisas para trás e olhar unicamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos confiar unicamente nele. Esses privilégios do mundo não podem nos encantar. Esses tesouros não podem tirar os nossos olhos de Cristo Jesus. Porque se nós se desviarmos do caminho da verdade, irmãos, o que haverá para nós é perda, é morte. Mas se olharmos para Cristo, nós estaremos unicamente, irmãos,
nos reinos dos céus, gozando de uma eterna paz, de uma eterna alegria e de uma eterna segurança, não confiando na carne, mas confiando unicamente no nosso Deus, que se fez homem, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós, para que por meio da sua vida nós estivéssemos em paz com Deus e pudéssemos ter a salvação em seu nome. Então, essa é a nossa verdade do Evangelho, irmãos. Que estamos aqui na caminhada como Paulo, correndo para o quê? Alcançar a Cristo, para ganhar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Paulo dá-nos um ensinamento, aqui no versículo 9, que nós devemos possuir a retidão de Deus. Versículo 9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando Paulo teve uma visão de Cristo no caminho para Damasco, ele ficou convicto, irmãos, de que era um pecador e que a sua justiça própria não passava de trapos imundos, insuficiente para ele vestir a sua alma diante do olhar de Deus, que tudo vê e que tudo sonda. O Senhor, porém, lhe deu uma justiça que aguentaria o teste da eternidade. Deus deu a justiça através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que confia em Cristo Jesus, ele anda em retidão para com Deus, porque a justiça de Cristo é imputada a nós. Nós somos considerados justos porque o nosso Jesus, o nosso Redentor, nos representou diante do Pai como justo. E assim, irmãos, e aquela questão, um dia que estivermos diante de Deus, e Deus olhar para nós, Cristo, irmãos, estará ali diante do trono, e ele falará: eu paguei por ele. Tudo aquilo, uma vez Lutero falando isso, contando que o diabo apareceu para ele e começou com uma lista falando: você fez isso, 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 fez isso, pontuando os pecados dele. Aí ele disse que ele olhou: você tem razão, eu fiz isso mesmo, eu já agi assim, eu pratiquei isso, mas você esqueceu de uma coisa, é que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E essa é a retidão do crente. Essa é a justiça do crente, que é por meio de que Cristo fez, o seu sangue derramado na cruz nos torna justo, pois ele nos purifica. E ele nos purifica se nós confiarmos nele, crermos nele e seguirmos aquilo que ele nos ensinou diante da sua palavra. Outro ensinamento é que nós devemos possuir retidão diante de Deus. E só possuímos retidão diante de Deus se a nossa vida estiver alicerçada em Cristo Jesus. Outra lição, também uma ambição de Paulo aqui, era conhecer a Cristo. E ele fala aqui no versículo 10, na parte A, para conhecê-lo. Paulo não fala aqui de conhecimento, irmãos, intelectual, mas sim em conhecimento baseado na experiência. Há uma grande diferença entre realmente conhecer a Cristo e meramente saber acerca dele. Assim como se sabe o gosto da comida ao comê-la, assim também nós devemos conhecer a Cristo ao recebê-lo. Paulo fala, não aqui em conhecimento biográfico, em ler acerca de Jesus, mas ele fala assim como alguém que conhece a felicidade do amor nupcial a experimentá-lo. Assim que alguém encontra a beleza da música ao ouvi-la. Assim, alguém que vê o brilho do dia ao acordar. Assim também conhecemos a Cristo ao ganhá-lo para nós. Fatos espirituais devem ser possuídos antes de serem realmente conhecidos. Para conhecer a Cristo, nós devemos ter a Cristo. A salvação é realmente conhecida quando submetida à prova por meio do Senhor. O que foi dito acerca do nome misterioso também pode ser dito acerca do doador, que é Cristo Jesus, o doador da vida, o qual conhece todo aquele que o recebe. Então, a nossa caminhada aqui, irmãos, diária, o que nós fazemos aqui diariamente, cultuando ao nosso Deus, lendo as Escrituras Sagradas, é cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa ambição, dia após dia,
conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Também, outra missão, santa missão, é experimentar o poder da ressurreição. A parte B, ele fala para conhecer, e na parte B, e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição é que vivifica o homem espiritualmente. Houve um tempo em que nossa alma estava morta, como o corpo de Cristo no túmulo de José de Arimateia. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo da morte, vivificou as nossas almas e nos deu vida. E aquele mesmo Espírito dará vida aos nossos corpos mortais na ressurreição. Aquilo que Paulo está dizendo aqui, irmãos, para conhecermos o poder da ressurreição. Se não fosse, irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus, daquele túmulo, nós aqui, irmãos, estaríamos fazendo o que aqui? Nós deveríamos estar na nossa casa, porque nada valeria. O que ele quer dizer para nós aqui? O poder da ressurreição que foi manifesto ao crente por meio do Senhor Jesus Cristo nos garante esperança, nos garante vitória, nos garante segurança. Ele fala aqui, porque o nosso Senhor vive, é que nós vivemos também. A nossa vida, ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é a vida do crente. Não é nós vivendo para nós mesmos, é sim Cristo habitando em nós, para vivermos para a sua glória. Então, você experimentar o poder da ressurreição, é você entender que um dia, irmãos, nós estaremos com o nosso Senhor. Experimentar o poder da ressurreição é saber que pode vir a morte hoje, mas há esperança, porque logo após a morte vem paz, vem segurança. Logo após a morte vem ver o nosso Senhor. Já imaginou que coisa gloriosa? Que coisa gloriosa, eu já contei isso aqui, mas para quem não estava aqui, pode ouvir. A Fanny Crosby era uma mulher que ela escreveu mais de 8 mil hinos a Deus. E essa mulher, irmãos, conta a história que essa mulher, ela passava 3 dias, irmãos, com as pessoas na casa dela, recitando todo o Novo Testamento para as pessoas que iam lá. Essa mulher foi a primeira mulher a falar no Congresso americano. Aí conta a história que essa mulher reunia as pessoas porque ela gostava de falar, mas tem um caso. Essa mulher era cega, irmãos. Essa mulher escreveu 8 mil hinos a Deus. Essa mulher, ela recitava todo o Novo Testamento, mas ela era cega. Aí, certa vez, um homem chegou para ela e falou assim, Fanny Crosby, por que você confia nesse seu Deus? Você crê nesse Deus? Abandone esse Deus, porque esse Deus não te dá nenhuma vista. Você é cega. Você quer falar de Deus para mim? Aí conta que essa mulher só balançava a cabeça e ria. Você não sabe. Você não sabe. Só dizia isso. Ele falou, eu não sei o quê. Você amaldiçoa seu Deus. Ela falou, você não sabe, e ria. Aí ele fala, o que eu não sei? Ela fala, você não sabe que a primeira coisa que eu verei nessa vida é o rosto do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mulher entendia o poder, irmão, da ressurreição, que a morte viria e logo após viria o quê? O gozo, a alegria, a eternidade com o seu Salvador Jesus Cristo. Uma cegueira não podia impedir essa mulher de olhar para o poder que há na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que nos deu vida nele e uma vida eterna. Também, aqui também nós devemos também, irmãos, comungar com os sofrimentos, do Senhor Jesus Cristo. Essa também deve ser, irmãos, a nossa ambição. O versículo 10, a parte C, diz, e a comunicação de suas aflições. As palavras significam que é um privilégio e não uma calamidade participar dos sofrimentos de Cristo. Não podemos, é certo, sofrer do modo expiatório que Cristo sofreu no lugar de alguém para perdoar os pecados. Mas, aqui Paulo deixa bem claro que mesmo que venha a morte, mesmo que venham sofrimentos, chicotadas, os apóstolos mostraram muito isso, mesmo que venham prisões, irmãos, eles se alegravam de ser participantes do sofrimento de Cristo. O que ele queria dizer aqui? Que isso, sofrer por Cristo, é nos mostrar que estamos em comunhão com Ele. Sofrer por Cristo é mostrar que nós estamos em retidão aos seus preceitos, à sua palavra, ao seu ensinamento. Então, os sofrimentos por amor a Cristo nos levam a ter estreita comunhão com Ele, porque o vínculo mais estreito que existe entre as pessoas é a simpatia que provém quando elas sofrem juntas. E há um ditado muito importante,
Você quer saber se uma pessoa realmente é sua amiga? É se nos momentos difíceis elas estão com você. Então, participar dos sofrimentos de Cristo é saber, irmãos, que sempre, sempre nós estaremos com Ele. Sofrer para Cristo é sofrer com Cristo. E nesse pensamento podemos achar forças para suportar qualquer tristeza que possa nos atacar por sermos cristãos. E se fazemos com que os sofrimentos dele sejam os nossos sofrimentos, ele fará com que os nossos sofrimentos sejam os sofrimentos dele. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, ficou sabendo que Cristo sofre juntamente com aqueles que sofrem por ele. Não somente podemos ter certeza da sua simpatia, mas também, se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Então, essa é a certeza do cristão. Sofremos com ele nessa terra, reinaremos com ele no céu. Então, que nós se agarremos assim, irmãos, que os sofrimentos, por nome do Senhor Jesus Cristo, nos traz vida. Então, nós devemos carregar a nossa cruz, pois um dia Ele nos dará a coroa. Isso é sofrer por Cristo. Carregar a cruz para que um dia teremos ganhar a coroa. Também, ele fala para termos aqui, irmãos, conformidade com a sua morte. No versículo 10, ele diz, sendo feito conforme a sua morte. Ser conformado com a morte de Cristo significa ser tão inspirado pelo seu Espírito a ponto de estar disposto a dar a sua vida, se necessário, por amor a Ele. Quando o profeta Ágabo pegou o cinto de Paulo e prendeu os seus braços e pernas com ele, disse que o mesmo aconteceria com o dono desse cinto se ele fosse para Jerusalém. E Paulo diz o seguinte, em Atos 21:13. Que fazeis vós, chorando, magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo também diz em Filipenses 1:29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer. Aqui nesse texto, os dois textos estão mostrando que Paulo estava completamente conformado com sua morte. Ele sabia que a morte não poderia mais detê-lo. Ele entendia que a morte era, na verdade, a entrada da vida eterna para aquele que ganhou o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, irmãos, ele diz assim, um momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumpre-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo entendia que para o crente a morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. E que um dia, todo aquele que crê em Cristo, que morrer, será ressuscitado dentre os mortos, porque a morte já foi vencida. Nós, irmãos, estamos nessa vida, sabendo que podemos encarar a morte, mas essa morte já foi vencida. E por isso teremos uma vida eterna. E por isso nós devemos nos conformar com essa morte. Por isso nós não devemos, irmãos, temê-la. Nós devemos entender que por mais que ela chegue, o fim dela é vida. A morte, hoje, para o crente, ela é vida, pois ela foi vencida na cruz do Calvário. Glória a Deus. E o último ponto, a última ambição do crente é alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz, no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo se refere à ressurreição daqueles que morreram em Cristo e serão ressuscitados antes daquele que morreram sem Cristo. E Paulo também diz, assim em 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ele também diz em 1 Tessalonicenses 4,14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ele diz também em João 11, 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, todo crente, irmãos, ele deve buscar na sua caminhada, na sua corrida cristã, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque Jesus Cristo disse que aquele que crer no seu nome, aquele que verdadeiramente crer nele e guardar a sua palavra, esse viverá. E um dia ele estará ressurreto junto com o nosso Senhor. Isso, irmãos, que é mortal, isso que é manchado pelo pecado, a carne manchada pelo pecado, será substituída por um corpo reto, glorioso, estar juntamente com o Senhor Jesus Cristo, sem influência do pecado, sem choro, sem morte, vivendo unicamente para Ele. E isso, irmãos, é a alegria do cristão, que um dia nós alcançaremos essa ressurreição dos mortos, porque o nosso Senhor, Ele foi a primícia, Ele ressuscitou primeiro para que nós viemos após Ele. Então, que nós confiemos e guardemos esse ensinamento em nosso coração. Concluindo esse sermão, que nós possamos guardar, irmãos, esses 5 ensinamentos em nosso coração. E que possamos sempre colocá-los em prática. E que essa santa ambição nós devemos ter em nosso coração, de ganhar a Cristo, de ser achado unicamente nele, de viver uma vida em retidão, de poder conhecê-lo dia após dia, de querer, irmãos, comunicar o seu evangelho, comunicar a sua ressurreição, estar conformado com a sua morte na cruz que nos trouxe vida. E que não importa, irmãos, o que há de vir. Não importa as aflições, não importa as lutas. O ensinamento dessa noite é para que, em meio às lutas e dificuldades, nós olhemos para a cruz de Cristo. Nós olhemos para o nosso Senhor. Ao olhar para a cruz, nós olharemos para a cruz e veremos, Ele não está mais lá. Ele vive, e por isso eu tenho novidade de vida, e por isso eu tenho esperança, porque Ele viveu e me trouxe vida, e vida em abundância. E essa é a mensagem dessa noite. Olhemos para Cristo e confiemos unicamente nele. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, nessa caminhada. Sei bem, ó Deus, o quão somos falhos, eu falo por mim mesmo. Mas somos totalmente dependentes da Tua graça, Senhor, que foi manifesta naquela cruz. Pois nós vivemos pela viva esperança que foi manifesta na Sua ressurreição. Da mesma forma, Deus, do que aquelas mulheres encontraram aquele sepulcro vazio, e elas saíram ali, ó Deus, alegres, sabendo que o seu Redentor vive. Da mesma forma, ó Deus, que aqueles discípulos que estavam reunidos e o Senhor apareceu para eles, se alegraram em Tua presença. Da mesma forma, ó Deus, que Tomé, ao te ver, ó Deus, suas mãos furadas, disse, Senhor meu e Deus meu. Dessa mesma forma, Deus, nós nos colocamos hoje diante da Tua presença, crendo unicamente na Tua salvação, crendo unicamente, ó Deus, que o bom tesouro da nossa vida foi nos dado, que é o Senhor. Por isso nos faça, ó Deus, viver uma vida reta, santa, e com desejo, ó Pai, de unicamente Te servir. Assim nós Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui essa noite, ouvindo a Tua palavra, participando desse culto, ó Deus, que é unicamente para adorar o Teu nome. Assim nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém.